possa trazer para vocês a viabilidade do atendimento odontológico infantil no nosso dia a dia, né? E o método dentista de criança tem várias partes que podem contribuir com o seu atendimento odontológico. Então hoje eu convido vocês para a gente fazer algumas reflexões, né? Quando você se relaciona com o pai do seu paciente ou com o seu paciente, essa relação que vocês têm, você tem relação com a pessoa ou com a expectativa que você espera dessa pessoa, porque são coisas diferentes. Uma coisa é eu me relacionar com a pessoa. Uma outra coisa é eu me relacionar com o que eu espero daquela pessoa, né? E aí são as expectativas. Toda vez que a gente se relaciona com a expectativa, a tendência ao nosso fracasso, ela é maior. Porque eu não estou conectada com a pessoa, mas eu estou conectada com o resultado que aquela pessoa pode ou não me trazer. E hoje eu trago o tema para vocês sobre recomendação do diário alimentar nas nossas consultas e no atendimento odontológico. Eu venho aqui com uma proposta clínica bastante interessante. Vejam aqui. Quando a gente pede, e vocês pedem o diário alimentar, está incluso o diário alimentar, a solicitação desse diário alimentar na sua consulta? Você realmente acredita que esse diário alimentar é importante para o seu sucesso profissional? Então, a gente tem que sempre entender que quando a gente faz um curso, quando a gente faz uma faculdade, um curso regular, eu me coloco nesse papel como professora e docente da carreira acadêmica, cabe a nós instruirmos vocês o passo a passo do que a gente tem como muito certo, né? Como perfeito. Mas aí a gente vem para o dia a dia clínico e começam a acontecer os antagonismos. A gente começa a ficar preocupado se aquilo que eu estou fazendo no meu consultório é exatamente aquilo que eu aprendi na faculdade. Na verdade, a gente queria uma aprovação. Porque todo mundo no começo tem uma insegurança. E eu vou te falar mais, não é só no começo. A gente passa por momentos que nós gostaríamos de aprovação, do tipo, será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Então, a gente precisa fazer todas essas conexões. Então, quando a gente fala do diário alimentar, certamente você aprendeu lá na sua faculdade, lá na cadeira da sua faculdade, que o atendimento infantil é importante que a gente faça o diário alimentar. O que é o diário alimentar? A gente pede para os pais anotarem uma ficha o que a criança comeu. E aí cabe a nós, profissionais, determinarmos se eu quero essa anotação por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias, ou se eu quero essa informação por um ano, né? Ou por um mês. Então, a gente geralmente pede um diário alimentar de uma semana. E por que eu quero esse diário alimentar de uma semana ou de 15 dias? Qual é a nossa proposta? Qual que é o nosso objetivo enquanto dentistas de atendimento infantil? Verificarmos a dieta dessa criança, não é? Não é isso que a gente faz? Então, o nosso objetivo é identificarmos o que essa criança come. Mas aí eu te pergunto, hoje, o mundo atual que a gente vive, porque essa história de diário alimentar, ela não é atual, ela é antiga, ela tem sua história praticamente junto com a história da odontopediatria. E eu te pergunto, hoje,
em 2021, isso faz sentido? Faz sentido ainda para você pedir para os seus pais de pacientes o diário alimentar? Né? Isso ainda tem o porquê estar acontecendo. Você ainda precisa pegar uma parte do seu tempo de consulta para falar sobre a alimentação do seu paciente no seu consultório de atendimento odontológico infantil? Não sei se está fazendo sentido para vocês onde eu quero chegar, né? Mas eu quero te trazer uma possibilidade de pensar sobre isso, porque muitas vezes quando a gente se forma, a gente entra no automático e a gente replica as nossas informações sem saber se aquela informação faz realmente sentido para a minha realidade. Será que faz sentido para a sua realidade no seu consultório, com o seu público, fazer o diário alimentar? Ou fazer as recomendações alimentares da dieta? Agora, muito bem. Quando você solicita esse diário, a minha pergunta é: qual o seu objetivo? O que você quer analisar? E qual a resposta você quer encontrar com o diário alimentar? Então, eu suponho que quando vocês pedem o diário alimentar, a gente quer entender qual é a dieta do meu paciente. Porque eu suponho que essa dieta do meu paciente, ela é importante para o meu atendimento e para o sucesso do meu tratamento. E aí eu retorno ao que a gente falou lá no começo. Você vai iniciar o seu relacionamento com o seu paciente, conectando-se com eles ou com a expectativa que você espera deles. Então veja, quando você pediu o diário alimentar, você provavelmente está esperando a expectativa, você está se relacionando com uma expectativa e não com a pessoa. E não com a família, e não com aquela criança. Você está seguindo um protocolo que você aprendeu, mas que muitas vezes você nem se deu o direito de pensar se você concorda com aquele trabalho. Você nem se parou para raciocinar se realmente aquilo faz sentido para você, né? E é isso que eu te proponho. Vamos fazer as conexões. A gente precisa ver se o que a gente está aprendendo ou o que a gente utiliza há muito tempo realmente faz sentido. Então, o diário alimentar, eu quero saber como o meu paciente se alimenta. E aí eu dou mais uma tarefa para essa mãe e esse pai. E vamos pegar os dias atuais, eles estão em pandemia, home office, muito provavelmente quem tem ajudante em casa dispensou. E ela vai no teu consultório para passar o filho dela com uma queixa e você manda ela para casa com um diário alimentar. Onde está a conexão dessa informação? A mãe está te procurando para você resolver um problema odontológico, não um problema alimentar. Então, muito provavelmente, vocês aí não vão entrar numa conexão de informação. Vocês vão estar falando coisas extremamente distintas. Então, o diário alimentar do seu paciente, eu entendo. E mais do que nunca, eu compreendo e corroboro e acerto que a gente precisa saber a dieta do meu paciente. Mas o que eu venho te trazer como proposta é que a dieta interfere na saúde bucal do meu paciente, mas isso, para eu saber disso, eu preciso fazer um diário alimentar? Eu preciso dar para minha mãe do consultório, depois que eu já sei a situação em que ela vive, mais uma tarefa? Ou será que existe outra forma de eu saber a alimentação do meu paciente que não seja dar para a mãe um diário alimentar para ela fazer e preencher para mim? Porque
Você não está sendo procurado para resolver a dieta do seu paciente, gente. A gente está sendo procurado para resolver alguma dor. Ou um dente mole, ou um dente que está nascendo, ou um buraco no dente que elas falam, ou um rosto inchado, ou uma ortopedia, né? Uma alteração de uma oclusopatia. Você não está sendo procurado para resolver a dieta do seu paciente. Então, você está, neste momento, se desconectando da queixa principal. A queixa principal da sua mãe, que foi no seu consultório, não é falar se o filho dela come muito doce ou que ela não sabe o que fazer. A queixa principal dela, provavelmente, ela te procurou por um problema odontológico. E eu sei que você deve estar perguntando assim, tudo bem, é um problema odontológico, mas eu identifiquei que esse problema odontológico, ele tem uma causa na alimentação. Muito bem, eu também concordo. Mas eu volto a te perguntar, você está sendo procurado para isso? Não tá, né? Então, se você aprendeu que você tem que fazer sobre diário alimentar e falar sobre diário alimentar, mas o seu consultório hoje em dia permite isso? Onde você trabalha permite isso? O seu público é esse público idealizado que a gente vê nos cursos ou nas faculdades? O seu público é um público de cursos? Não é. O público que você trabalha é o público do seu consultório. E o seu público de consultório você tem que entender para poder falar a mesma língua. Então, não é que eu sou contra o diário alimentar, eu não estou aqui em outro lado. Eu estou aqui te dizendo que a alimentação do nosso paciente não faz mal só para a saúde bucal. Mas a alimentação do meu paciente, o tipo de alimentação, faz mal para a saúde dele como um todo. O meu mestrado, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado em desnutrição proteica. O meu laboratório, né, em que eu fazia parte, em que eu estudei, em que eu faço parte até hoje no ICB, chefiado pelo meu grande guru, meu grande mestre de vida, professor Dr. Edson Liberti, uma das nossas linhas de pesquisa é desnutrição. E a desnutrição proteica, ela é muito séria, ela traz inúmeras deficiências, principalmente se a gente tem a desnutrição proteica na infância. Mas não cabe a mim, dentista, falar isso. Não cabe. Então, eu quero te desconstruir e te apresentar uma fórmula, e não é nenhuma fórmula, é te mostrar que nem tudo que eu ensino para vocês, que talvez muitos de vocês foram meus alunos da graduação, eu de pós-graduação, é aplicado no nosso consultório, é aplicado com o nosso paciente. A mãe não está lá para isso. Hoje, os filhos dela, os seus pacientes, concorrem o tempo dessa mãe com a internet, com as redes sociais, com os afazeres dela. E a gente tá ali para andar junto, não para andar de lados opostos. Agora imagina, inverte o papel. Você vai no endocrinologista. Quando você procura endocrinologista, você quer emagrecer, por exemplo. Só que você já sabe, você já tem um problema. Você até agora já tentou emagrecer e não conseguiu. Você acha que o endocrinologista precisa te pedir um diário alimentar para entender onde você está se alimentando mal? E eu te faço essa mesma reflexão. Será que você precisa delegar para a mãe um diário alimentar para entender que aquele seu paciente que chegou com alto risco de cárie e alta atividade de cárie, ela precisa de um diário alimentar? Você precisa realmente falar para essa mãe e pedir para essa mãe um diário alimentar? Você é dentista, você não é nutricionista. Você não está sendo procurado para resolver a questão alimentar da criança. É isso que eu quero te mostrar.
Eu quero te mostrar que a gente pode falar sobre alimentação, mas não cabe a gente não tem o CRN, eu tenho o CRO. Eu não posso fazer uso ilegal da profissão alheia. Não cabe a mim fazer recomendação alimentar. Ou você acha que ninguém sabe que doce faz mal. Doce não faz mal só pro dente. Doce tá mais do que provado que doce faz mal porque ele traz para o organismo uma inflamação generalizada. Provoca, muitas vezes, uma diabetes. Então, não preciso falar que o doce faz mal para o dente, gente. Todo mundo já sabe, é domínio público. Eu não preciso encher os pais dos meus pacientes com diário alimentar. E eu tô aqui porque eu não quero que você demore o tempo que eu demorei para entender isso e se conectar melhor com seus pacientes. Eu não quero que você, assim como inúmeros colegas meus e alunos, que desistiram da odontopediatria porque acharam que a odontopediatria era inviável financeiramente. Eu não quero que você deixe sua paixão, que é atender criança, para ter que fazer outras especialidades ou se interessar por outras especialidades, porque você achou e entendeu que a odontologia infantil não é viável. Isso é uma mentira. Existem modos para fazer a sua odontologia infantil ser rentável, lhe permitir trabalhar com o que você gosta e sobreviver disso. Para com essa história de diário alimentar. Para com essa história do pai e a mãe ter que anotar tudo que aquela criança come. Para de querer competir com essa família as outras obrigações que ela tem. Uma criança que já tem olhar da família, a família já sabe o que essa criança come. Essa criança já tem uma dieta assistida. Tá? Então, para de querer competir com essa família. Para de querer. Então, você está me perguntando, eu não devo falar nada? Não. Você não é nutricionista. Mas, Thelma, ela come doce. A mãe sabe que ela come doce. E eu vou te contar uma coisa. Essa mãe, muitas vezes, já vai chegar para você e ela vai falar assim, ai, meu filho come tanto doce. Ela já tem a informação. Ela já tem. Ela já se culpa. Você não está trazendo informação nova para ela. E aí você tem dois caminhos. Ou você julga, ou você acolhe. Ou você se conecta. E eu vou falar o que eu comecei na live. Você vai se conectar com a expectativa ou você vai se conectar com a pessoa? Porque ninguém muda ninguém. Se você está trabalhando para mudar o seu paciente, a gente já está errado. Porque muitas vezes a gente não consegue mudar nem a gente. A gente tem que trabalhar para mudar o outro. Não, a gente tem que trabalhar para transformar se o outro quiser. Se o outro não quiser ser transformado, a gente não consegue. Cabe a nós orientarmos, instruirmos, mas não cabe a nós nos conectarmos com a transformação nem com a expectativa. Cabe a nós nos conectarmos com a família. E a dieta adequada, o diário alimentar, uma dieta regrada, não é importante para a saúde bucal, ela é importante para a saúde como um todo. Tem vários planos de saúde hoje em dia que abordam inúmeras vezes a questão da obesidade infantil. Eu trabalhei no meu mestrado com desnutrição proteica infantil. Ao mesmo tempo que a gente tem crianças obesas, em contrapartida a gente tem muita criança obesa desnutrida, com inúmeras sequelas, depois musculares, neurológicas. Mas é importante a gente entender que a alimentação dessa criança que vai chegar no seu consultório, muitas vezes não está relacionada com matar a fome.
A alimentação da criança está relacionada com a cultura, com o amor, com o tempo que as pessoas têm para dar de alimentação para aquela criança, para cozinhar, para preparar o alimento. Você está mexendo, quando a gente fala em alimentação de criança, a gente está mexendo numa área sagrada. Quantas crianças, por exemplo, não têm mães dentro de casa que hoje, principalmente na pandemia, estão sobrevivendo de fazer bolos e doces? E como você vai falar para essa mãe que essa criança não pode comer doce e bolo? Quantos milhões de brasileiros estão desempregados hoje? E essa mãe conseguiu um tempo e dinheiro para levar o filho dela no seu consultório para você resolver a dor dele. E você vem para ela e fala que ela tem que parar de dar doce para ele, que o doce não pode estar na altura. Como que o doce não pode estar na altura se essa mãe vive em cima da mesa dela fazendo bolos e doces para sobreviver nessa pandemia, que inclusive é o dinheiro que ela vai pagar a sua consulta? De novo, não se conecte à expectativa, se conecte às pessoas. E inverta o papel. A mãe não está lá para você resolver o problema da alimentação dessa criança. A mãe está lá para você resolver o problema odontológico. Você não precisa fazer um diário alimentar para saber onde está o erro dessa criança. Eu não preciso falar para o meu endocrinologista, ele não precisa me pedir um diário alimentar para saber o porquê que eu estou sobrepeso. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. E essa mãe também sabe, só que ela quer a solução. E muitas vezes essa mãe quer a solução mágica. E a solução mágica dessa mãe não é você dar um diário alimentar para ela. E nem recomendação alimentar. Isso não é sua função. Você não foi procurada para trabalhar com alimentação. Você está sendo procurado para tratar do dente. Faz sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Faz sentido? Então vejam, ninguém aqui está sendo procurado para falar da dieta, nós estamos sendo procurados para falar de dente. Então vocês devem estar pensando, você não solicita nada de diário alimentar? 1000 vezes não. Eu não peço diário alimentar. Mas veja, isso não quer dizer que eu não saiba a dieta do meu paciente. Isso não quer dizer que eu não me preocupo com o meu paciente que come ou o tipo de alimentação que meu paciente tem. Isso só quer dizer clinicamente que no meu dia a dia, no meu atendimento com os pais dos meus pacientes, eu não solicito diário alimentar. É só isso que eu tô falando. Eu não solicito diário alimentar. Mas eu não estou falando que a alimentação não tem nada a ver, eu não estou falando que a alimentação não é importante. Eu estou falando que eu preciso me conectar ao que eu fui contratada. E eu não fui contratada para resolver a dieta alimentar. Eu não fui contratada para falar para aquela mãe que é doceira que ela está fazendo tudo errado. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Não cabe a mim. E por que eu não posso? Porque eu tenho que me conectar com as pessoas e não com as expectativas. Eu tenho que fazer o meu trabalho depender só de mim e não do outro. E eu sei que você deve estar pensando que saúde é uma profissão de meios, não de fins. Eu garanto o procedimento, eu não garanto o fim daquele procedimento e nem o quanto aquilo vai ser duradouro. Fazendo uma analogia, um oncologista garante que vai te oferecer o melhor tratamento da oncologia, mas não necessariamente que seu organismo vai reagir muito bem àquele tratamento. Então, eu posso oferecer o melhor tratamento para o meu paciente, mas eu tenho que tentar me cercar do que está ao meu alcance, porque eu muitas vezes não vou conseguir trabalhar com a alimentação. A alimentação é uma área sagrada das famílias.
É a avó que gosta de provar o amor com o bolo e com doce. É a mãe que não vê a hora de chegar em casa para poder cozinhar para essa criança. Ou é a mãe que não pode cozinhar, não gosta de cozinhar, mas a hora da refeição é a hora sagrada. Então eu tenho que me conectar ao que eu estou sendo procurado. Conforme eu for me conectando com aquela família, eu vou sugerindo alterações, mas não necessariamente que essas alterações vão ser feitas de uma hora para outra, porque nada é radical. Nada é radical. E sem conexão, as nossas informações são vazias. Você não vai conseguir ter conexão com o seu paciente e a sua informação não vai fazer sentido para ele. Então, como que eu faço? Que é o que eu vim te contar. Eu não peço diário alimentar. Eu não dou tarefa para os pais dos meus pacientes, eles já estão atordoados de preocupação. E eu não fui procurada para falar de dieta. Eu não fui procurada para resolver o sobrepeso do meu paciente. Eu sei que eu tenho que identificar, eu sei que eu tenho que diagnosticar, eu sei que eu tenho que alertar, mas eu não tenho que tratar. Faz sentido para você? Então, o que eu faço se eu não peço diário alimentar? Como que eu sei o que o meu paciente come? Eu pergunto, faço perguntas genéricas. Então, se você que está assistindo aí, anota. Anota que vai fazer sentido para você. Ao invés de você entregar um diário alimentar para o pai do seu paciente responder, faça uma pergunta assim. Todos os dias, seu filho come porções de frutas, verduras e legumes? Alguma porção ao menos? Alguma porção? Todos os dias, seu filho come doce? Toma refrigerante? Se alimenta de iogurtes, sucos artificiais de caixinha? Ele se alimenta com bolachas, polvilhos, pão, bisnaguinha? Ele come entre as refeições? A dieta dele é livre ou a dieta dele é controlada? Ou seja, ele tá com fome, ele vai lá no armário e come o que tem, ou ele tem hora para comer sempre? Pronto. Gente, com essas perguntas, você não precisa fazer diário alimentar. Nessas perguntas, você já vai ter todas as respostas que você precisa para o seu atendimento odontológico, sem se conectar com a expectativa, mas você vai se conectar com a realidade daquele paciente. E é aquilo que eu falo sempre, não é só importante saber fazer as perguntas, mas saber analisar as respostas. E aí, você que pedia o diário alimentar, você vai parar de pedir, você não vai mais dar essa tarefa para os pais, você não precisa de uma semana para saber o que essa criança come. Você já resolveu ali, perguntando todos os dias, seu filho come alguma porção de frutas, verduras e legumes? Sim ou não e quais? Come doce, refrigerante, suco de caixinha, iogurtes, bolachas, biscoitos e pães? Pronto. Se essa criança, vamos fazer uma análise breve, a mãe pode falar assim, ela não come doce. Ela não come doce, mas a mãe pode ter te respondido assim, não, ela não come doce. Mas quando você pergunta do suco artificial, ela toma. Quanto de açúcar a gente tem numa caixinha de suco artificial? Muito bem. Conforme você vai tendo essas perguntas, fazendo essas perguntas, você vai obtendo as respostas e as respostas vão te dar inúmeros nortes para onde você tem que seguir. E eu venho aqui te trazer essa proposta. Para de fazer diário alimentar. Para de fazer recomendação alimentar no seu consultório odontológico. E me julguem quem quiser. Eu não estou há 20 anos só atendendo crianças e eu não me propus agora a fazer essas lives para contar para vocês se eu não tivesse o resultado, nem a experiência acadêmica do que a gente ensina,
muito menos a experiência clínica de um consultório odontopediátrico. E você não precisa necessariamente ser odontopediatra. Você pode ser um dentista geral que atenda em criança. É aquilo que eu sempre falo. Você só não pode se intitular odontopediatra, porque aí você não tem o título de especialista. Mas nada te impede de atender criança. Você tem o direito, você só não pode falar que você é especialista em odontopediatria. Mas toda vez que você for fazer um atendimento odontológico infantil, é de extrema importância que você saiba o que essa criança come, só que você não precisa fazer esse diário alimentar. Toda vez que você observa o que essa criança come, com essas perguntas, você já tem um cenário de como funciona essa casa. Você já tem um cenário se essa criança tem acesso a doces, a guloseimas, a alimentação toda hora, aos doces disfarçados de saudáveis, que são os que tem em caixinha. Então, vejam que eu estou interessada na alimentação do meu paciente. Agora você já sabe as perguntas que você tem que fazer. E toda vez que você sabe as perguntas, conforme você vai tendo as respostas, você vai fazendo o quê? As inferências. E quando você faz as inferências, você já vai traçando como você vai agir, o que você vai recomendar e muitas vezes o que você vai encaminhar. Às vezes você vai ter que pegar uma caneta e o seu receituário e falar, olha mãe, para o nosso trabalho dar certo, a gente vai ter que fazer um encaminhamento para o nutricionista, porque a gente tem uma qualidade aí de alimentação que está prejudicando demais, não só a saúde bucal, mas a saúde do seu filho como um todo. E aí você já vai conectar quando você perguntou sobre histórico médico e essa mãe, por exemplo, te disse que esse filho é uma criança que vive doente. Uma criança que vive doente é uma criança que tem baixa imunidade. E quando ela tem baixa imunidade, ela tem uma alimentação inadequada. Mas quem é pai e mãe, e eu sou mãe, para você atender criança, você não precisa ser pai e mãe. Mas quando você atende criança e você sabe o outro lado, te torna mais humana e conectado. Quando você não é pai e mãe, ou tio e tia, ou você não tem um convívio familiar com uma criança, você tem uma ideia da odontologia infantil. Quando você tem uma conexão com a criança dentro da tua casa, você tem outra realidade. E eu não tô aqui te desconstruindo sonhos falando que você não tem criança, você não pode atender criança. Você não tem criança em casa, você deve. Só que procure sempre ter um olhar mais empático, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente conseguir fazer. Tá? Então, conforme as respostas vão dando, eu vou tendo inferências e sem dúvida nenhuma vai me dando um comichão de falar para essa mãe, nossa, tá tudo errado, olha, Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque essa mãe já tem o conhecimento que essa alimentação muitas vezes está inadequada. Mas eu preciso acolher essa mãe. Quando eu acolho essa mãe, eu me conecto com essa mãe. Quando eu me conectei com a pessoa e não com a expectativa, eu estou no caminho certo da minha credibilidade profissional. Eu estou no caminho certo da minha longevidade profissional. Eu não tô hoje na odontopediatria. Eu não tô aqui porque eu sou recém-formada, fiz cursos, tenho títulos. Eu tenho tudo isso. Mas eu me atrevi a contar para vocês experiências clínicas porque eu tenho experiências clínicas comprovadas e eu tenho a ciência ao meu favor. Então agora eu te trago a ciência com a clínica, para que você não perca tempo, para que você não demore tempo e, de novo, para que você não desista da odontologia infantil achando que não é viável, porque ela é. E conforme você se conecta com o paciente, você está no nosso objetivo. Qual é nosso objetivo? Que eu falo toda a live. Otimização do nosso tempo clínico, fidelização do paciente e aumento do meu faturamento.
sem sermão, sem fórmula mágica, sem diário alimentar. Você trabalha com criança, então você tem que ter uma premissa básica. Conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecer os principais teóricos da psicologia infantil, se conectar com a família e não fazer como a gente vê por aí, achar que a boca é algo desconexo de toda a situação. Ela tá conectada, tá? Mas a saúde bucal, que é o que você vai propor, ela é um processo. Eu vou construir a saúde bucal do meu paciente. Lembra que eu quero que ele venha de bebê e quero dar alta para ele lá na frente? Lembra que eu quero que esse meu paciente venha de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 meses, ou de 1 em 1 mês? De acordo com cada necessidade? E cada consulta dessa não é uma consulta de retorno, é uma consulta de acompanhamento? E essa consulta de acompanhamento te gera honorários? Então, vim falar para vocês que diário alimentar é inviável no nosso dia a dia, nos pais dos nossos pacientes atuais. Vim te falar que não cabe a você, dentista, fazer recomendação de dieta. Mas isso não significa que você não está atento a isso. Isso significa que você vai perguntar o que seu paciente consome, você vai fazer as perguntas chaves, você vai fazer as inferências para você agir e recomendar. Só que você não é nutricionista. Não cabe a você fazer uma proposta de dieta. Não cabe a você, em hipótese alguma, sugerir o que essa criança come. Não cabe a você primeiro, porque você não tem habilitação para isso, você não é nutricionista. E não cabe a você segundo, porque você não está se conectando com o seu paciente, nem com a família dele. Você não foi procurado para isso. Ai, gente, olha que desagradável. Inverta a situação um minutinho. Inverta a situação. Eu vou no cardiologista resolver um problema de batimento cardíaco. Mas eu quero uma resolução para aquele meu problema cardíaco. Ele me manda embora para casa com diário alimentar. Eu entendo que uma parte faz com a outra, mas eu estou falando que isso gerou conexão com esse cardiologista? Ou eu vou procurar um outro cardiologista que vai resolver o meu problema imediato, vai se conectar comigo e depois ele vai falar, olha, agora vamos ver um pouquinho da sua dieta, talvez a sua dieta esteja interferindo muito nesse seu problema. Com qual dos dois cardiologistas você vai ficar? E eu não estou aqui falando que você não tem que fazer, eu estou aqui te falando como fazer e como dar certo. E como dá certo, tá? Isso dá certo, isso gera conexão. Você vai resolver o problema daquele paciente, você vai resolver a queixa que ele tá te procurando e depois você se conectou. Aí você consegue, gente, entrar em todas as searas desse paciente, mas a seara alimentar, te falo com experiência. E quando eu te falo experiência, eu falo experiência clínica aliado a tudo que a gente lê. Porque se você também gosta de evidências científicas, você sabe que não existe uma evidência científica unânime. Existem estatísticas significativas, mas existe um desvio padrão. Existe sempre o menos e o mais. E esse menos e mais é o que está no seu consultório. Quando a gente se forma, e eu vejo isso muito com os meus alunos, a gente quer evidência científica no nosso consultório com o nosso paciente. Em tudo. Não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque o meu paciente do consultório não é o paciente que aceitou participar da pesquisa que a instituição ou que a universidade fez. São perfis diferentes. Né? Então vamos,
Não vamos fazer diário alimentar, não vamos dar recomendação de dieta, não é minha função. Não é minha função porque eu não sou nutricionista e não é minha função porque eu não vou me conectar com o meu paciente. Aí eu vou conectar com o meu paciente com o que ele precisa. E lembra que esse meu paciente vai entrar de bebê e vai ficar até grande? Então eu vou fazendo processos de transformação passo a passo. Não dá para fazer tudo de uma vez. É passo a passo. E como que você vai fazer? Você pode recomendar, você pode encaminhar, mas você não pode obrigar. Você não tem como obrigar. Então, saiba do que seu paciente se alimenta, mas não se conecte com a expectativa. Olha, você tem que tirar a mamadeira da madrugada, gente. Ô, gente! Não faz isso comigo. Vem aqui. Você acha que uma mãe que dá uma mamadeira de madrugada, o bebê estava dormindo. Você acha que ela foi lá acordar o bebê para dar mamadeira? Assim, ela estava no sono de princesa dela. Estava conseguindo dormir. Essa mãe tá estafada. Ela te contou que o filho dela mama de madrugada. Aí você vem com toda a sua ciência, com todas as suas evidências científicas e fala para essa mãe: ai, tira a mamadeira da madrugada. Gente, pelo amor de Deus, essa mãe não dorme. Quando essa mãe dorme, essa criança acorda e ela quer mamar. E aí ela vai no dentista com cárie, porque infelizmente o bebê deu cárie, e sabe o que você vai falar para ela? Tira a mamadeira da madrugada. Ah, gente. Gente, não dá. Você não tá... Veja, eu não estou falando que você não tem que tirar essa mamadeira da madrugada. Eu estou te falando que se você julgar, se você der sermão e se você não se colocar no lugar dessa mãe, essa mãe nunca mais volta em você. Porque ela não vai sentir em você um parceiro. Ela não tá comprando, você não tá comprando a briga com essa mãe. Você está julgando, você está apontando o dedo. A mãe precisa se sentir acolhida. Ou você não acha que essa mãe não sabe que tem que tirar essa mamadeira de madrugada? Você acha que o pediatra não falou ainda? Por que ela não tirou? Se ela já sabe. Porque ela não tá dormindo. Porque o marido trabalha de madrugada. Porque essa criança só dorme e se mama. O dente é o menor dos problemas para essa mãe. Faz sentido para você? Agora, você quer que essa mãe tire a mamadeira de madrugada porque essa criança tá com cárie? A mãe não foi lá para você tirar a mamadeira de madrugada dela. A mãe foi lá para você tratar o dente do filho dela. E ela não quer te ver como inimiga, ela quer ser acolhida. Mas ser acolhida não é dizer pra mãe que ela tá certa. É dizer pra mãe assim: eu sei que é difícil, mas eu vou te dar estratégias para juntas a gente resolver esse problema. O problema agora é seu também e ela quer você como parceira. Então, o que você vai fazer? Você foi procurada para resolver o dente desse bebê. Esse bebê está com cárie precoce de infância. Todo mundo sabe que a cárie precoce de infância, ela é altamente rápida, dolorida e devastadora. Aí você vai vir falar para essa mãe que ela está totalmente errada? Não. Acolha essa mãe. Combinado? E crie estratégias. Crie estratégias. Ou, vem cá, fala pra mim.
Já que vocês gostam tanto de evidência científica, assim como eu, quanto tempo o Streptococcus mutans ou os lactobacilos precisam estar sobre a superfície do esmalte para gerar cárie? Você tem cárie em uma madrugada? Não. Você não tem cárie em uma madrugada. Você tem cárie em várias madrugadas, e vários dias, e várias noites, e várias tardes sem escovar. Ou é igual o coronavírus, que agora só dá de madrugada. Ninguém pode sair de madrugada. Só tem de madrugada coronavírus? Cárie só dá na madrugada? Pensa nas informações, pelo amor de Deus. Aprenda, use a ciência com a clínica. E é o que eu venho te trazer. Eu não vou incentivar essa mãe da mamadeira na madrugada, mas eu vou acolher essa mãe. Eu não vou falar para essa mãe, para essa avó, que adora fazer bala de coco pro neto, para ela não dar bala de coco. Eu vou me conectar onde eu posso. Sabe onde eu vou conectar? Qual é meu papel? Para que eu fui procurada? Para restaurar aquele dente ou para a queixa da mãe. Eu vou resolver o problema da mãe. E como bônus, eu vou falar, olha mãe, ó, o problema tá resolvido, mas deixa eu te explicar. Vai voltar. Ela vai falar, mas como, doutora? Sabe por quê? Porque ele tá com hábito e esse hábito vai prejudicar o dente dele. Mas qual? Aí você fala, olha, essa mamadeira da madrugada. Ai, doutora, eu não consigo tirar. Mas posso te ajudar? Vamos tirar juntos? Você não precisa tirar de hoje para amanhã, vamos tirar juntas? Mas, ó, antes de você conseguir tirar, já que você não consegue tirar, agora eu vou te fazer uma pergunta para você que tá me ouvindo. O que cabe a você, dentista? Focar no tirar a madeira, isso só pode escolher um, tá bom? Qual que você escolhe? O que você vai focar com o seu paciente? Você vai focar na mãe dele para tirar essa mamadeira de madrugada ou tirar os doces? Ou você vai focar na melhora da escovação? Você só pode escolher um. Qual dos dois você vai focar? Onde você vai concentrar os seus esforços e a sua energia para convencer o outro? Na mamadeira ou na escovação? Na escovação. Porque você é dentista, você não é nutricionista. Então use as suas armas ao seu favor. Trabalhe sobre o que você tem conhecimento. O seu conhecimento é: o leite de madrugada estraga o dente? Não, meu amor. O leite do dia, da tarde, da noite, da madrugada estraga o dente. O leite, a comida, o doce, tudo estraga o dente, mas não é só o da madrugada, é o do dia inteiro. Então trabalhe no que você tem alcance. O nosso alcance está na escovação, está na dieta. Não está na dieta, está na escovação. Então, não faça o diário alimentar. Saiba a alimentação dos seus pacientes, saiba o que seu paciente come, fazendo as perguntas: frutas, verduras, legumes, doce, refrigerante, iogurtes ou aqueles guloseimas disfarçadas de saudáveis, como são os sucos de caixinha. Ai, mas ele toma suco de maçã da Yakult. Não é tão orgânico assim, né? Então, trabalhe no que você tem alçada. A sua alçada não é a alimentação. A sua alçada, a nossa alçada, é a escovação. É a saúde bucal. Faz sentido para vocês? Então, trabalhe onde você tem alçada, que é na escovação, tá? Então, agora, pra gente finalizar, eu vou tentar falar em um minutinho aqui o que a gente discutiu e refletiu nessas lives. Porque o que eu quero trazer para vocês são pontos de reflexão.
A gente aprende, a gente lê, a gente é bombardeado de informações de evidências científicas. Não estão erradas, só que eu preciso usar as evidências científicas acopladas ao que eu tenho de clínica. Então, por que eu não recomendo fazer o diário alimentar? Eu não recomendo e eu não faço. Isso não significa que eu sou uma péssima dentista ou uma péssima dentista infantil. Vão nos meus consultórios, conversem com os pais dos meus pacientes, vejam as minhas agendas. Não faça diário alimentar. Isso não significa que não é para você não se preocupar com a alimentação do seu paciente. Isso significa que você não foi procurada para resolver a alimentação do seu paciente. Você está sendo procurado para resolver um problema bucal do seu paciente. Se conecte com o problema bucal. E eu sei que você deve estar pensando aí, mas o problema bucal dele tem a ver com alimentação. Calma aí, gente. A bactéria, ela precisa de tempo para agir. Ela precisa de tempo. Então, se tiver uma dieta ruim e eu escovar o dente e eu tiver uma higiene adequada, não dei tempo para a bactéria agir. Então, não faça diário alimentar, nem recomendação. Mas identifique o que o seu paciente precisa, encaminhe se você achar que precisa encaminhar para um nutricionista e tenha ação em cima daquilo que cabe a você. O que cabe a você? Tirar a dor daquele paciente, restaurar aquele dente. O que cabe a você? Alertar aos pais. E o que mais cabe a você? Orientar uma boa escovação. Reforçar. Ao invés de você ficar batendo na tecla da mamadeira, mãe, tira a mamadeira da madrugada, que essa mãe não tirou porque ela não consegue, porque ela acorda e ela tá cansada. Fala, mãe, escova o dente mais vezes. Posso te pedir? Acabou. A bactéria não deu tempo de fazer cárie. Dá pra entender? Faz sentido? A bactéria, para causar qualquer problema bucal, ela precisa de tempo. Se eu tiver uma alimentação adequada, ela não teve tempo. Eu não estou aqui falando que a gente não tem que se preocupar com a alimentação do paciente. Eu estou aqui falando que você não foi procurado para isso. Mas eu tenho que identificar. Eu tenho que identificar e eu tenho que encaminhar. Assim como, às vezes, eu diagnostico o paciente no meu consultório com autismo. Tá na cara que aquele paciente tem autismo. Mas eu não vou falar para a mãe que ele tem autismo. Eu vou falar para o pai, para a mãe, que a gente observa que é importante uma opinião de um outro colega para o melhor andamento daquele caso. Acabou. Faz sentido? Então, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quiser participar ao vivo, eu tô aqui, posso ajudar vocês, posso perguntar para vocês, posso orientar vocês. E eu tô aqui para isso. Vou deixar essa live gravada, tá bom? Depois vocês puderem encaminhar, compartilhar, fiquem à vontade. Amanhã eu não tenho live, mas amanhã eu vou fazer uma transmissão ao vivo de uma aula minha que eu vou dar para os meus alunos e um trechinho dela eu vou fazer uma transmissão ao vivo por volta de umas 7h10 da noite. E a semana que vem eu vou trazer assuntos também importantes para a gente ter um atendimento infantil com sucesso. O que é sucesso? Otimização do tempo, fidelização desse paciente e aumento do nosso faturamento. Eu preciso e é possível viver da odontopediatria. É possível viver da odontologia infantil. É possível. Tá bom? Beijo. Obrigada. Até amanhã para quem for assistir a transmissão ao vivo. Ou a semana que vem quando a gente vai marcar um novo assunto de live. E se vocês tiverem algum assunto, alguma sugestão, coloca aqui que eu faço questão da gente abordar algum assunto que para vocês seja interessante. Tá bom? Eu vou finalizar aqui.
com uma música que eu gosto bastante. Fazer uma terra inteira feliz. Sofrimento em volta a gente ainda tem. Fé e sonho, gente, sempre. Mas se conecte com a sua família. Use a ciência e as evidências ao seu favor. A ciência pura só dá para fazer nos bancos da universidade, com pacientes da universidade. No nosso consultório, a gente precisa fazer a ciência com a clínica e com a conexão do paciente. Se conecte com eles.